Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao estudo na palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de estar com você, é o que eu quero que você saiba. E estamos estudando o capítulo 9 de Atos, estudando o Espírito Santo, os capítulos na Palavra de Deus, 2, 8, 9, 10, é o 17 ou 19? 19, aonde o Espírito Santo, ele é proeminente em todo o livro, mas esses são destaques, e é o que estamos estudando. E vamos mais uma vez começar no versículo 1 do capítulo 9 de Atos, começando na primeira palavra, Lauren. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, apresenta Paulo como líder da perseguição contra a igreja primitiva. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Provavelmente, Caifás era o sumo sacerdote. E vemos aqui quão maligna é a religião. E eu, em primeiro lugar, quero falar dessa declaração. Vemos quão maligna é a religião. É o que está aqui nos comentários. A maioria das pessoas pensa naquilo que tem a ver com Deus como religião, e não tem nada a ver. A religião sempre é aquilo que o homem inventa. Somente algumas vezes a palavra religião é usada na Bíblia e devia ter sido traduzida com uma outra palavra. Mas a religião é aquilo que é formulado pelo homem, o homem inventou, não vem de Deus e nunca vem de Deus, e Deus não pode usar. É aquilo que começa com o homem. Então, o sumo sacerdote naquela época, na época de Jesus, de Paulo, era o ofício mais alto em toda a nação de Israel. Israel tinha um rei, mas nem era bem visto por todos. Mas a posição de sacerdote, supostamente eles tinham que vir de Arão, a linhagem que vinha desde centenas de anos atrás. Mas na época de Cristo e de Paulo também, o ofício do sumo sacerdote era comprado por pessoas que podiam pagar mais para Roma. Roma escolhia quem tinha que ser o sumo sacerdote, isso porque davam muito dinheiro por um ofício como aquele. Entretanto, o ofício do sumo sacerdote era maligno e começou quando Deus começou, através da lei mosaica. Obviamente era uma posição piedosa, mas na medida que o tempo foi passando, as pessoas que exerciam aquele cargo, na maioria das vezes, não tinham vida com Deus. E acredito que, em nosso outro programa agora, estamos estudando quando Paulo tentou dizer para os judeus que o sumo sacerdote vinha da linhagem de um homem que era fraco e pecaminoso, se comparado com Cristo. Então, hoje Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, verdade? E nós não temos um homem como sumo sacerdote, e não existem sacerdotes hoje que sejam reconhecidos por Deus em hora nenhuma, em lugar nenhum. Eu estou pegando pesado demais? Como é que é? Isso é bíblico. A linhagem do sacerdócio tinha que vir da linhagem de Arão. Cristo é da linha de Melquisedeque, se podemos usar essa terminologia, do leão da tribo de Judá. Sim, então ele nunca morre. E não existe uma necessidade de um outro ou de outra pessoa para tomar o lugar dele. Então ele é o sumo sacerdote, mas não existe o registro de uma linha sacerdotal no sentido de o sacerdócio de Arão. Em Apocalipse diz que os crentes são vistos como reis e sacerdotes, mas isso é para todo crente, não só alguns, e não está conectado com os católicos. Então, Lauren, deixa eu te perguntar, a Igreja Católica olha para o Papa como o sumo sacerdote? Nunca ouvi essa terminologia sendo usada. Sim. Ah, é? Ou até mais. Não é esse o significado de vigário de Cristo?
na realidade? Esse é um título usado para o Papa. Pode ser. Não sei, nunca cheguei a estudar, mas acho que, é, bem, eu não acho que entendem o bastante se você perguntar para eles, mas a hierarquia católica considera, sim, provavelmente, esse homem como sumo sacerdote, não é? Eles querem, mas muitos lutam contra isso hoje em dia. Existe um grande debate teológico acontecendo. Ah, não, isso eu sei, porque o Papa, eu esqueci qual era. Francis, que é o de hoje? Não, não é o de hoje, o antes dele. Fez tudo o que podia para fazer de Maria uma mulher corredentora com Cristo, que é blasfêmia. E os mais pensantes e sábios na hierarquia da Igreja Católica convenceram a ele: não faça isso, não, porque você vai criar mais problemas do que resolver. E graças a Deus, ele escutou a eles e não fez aquilo. Mas ainda assim, o desejo de tornar Maria corredentora de Cristo existia sim. Olha, eu estava conversando com um homem que se converteu para o catolicismo e ele era muito devoto sobre aquilo, e eu perguntei para ele sobre isso. Você crê que Maria é corredentora com Cristo? Ele falou: eu não usaria o termo corredentora, mas comediadora com Cristo. É a mesma coisa, certo, a mesma coisa. E ainda que, acho que você estava pensando no Papa Benedito. Não, não, é o Papa João Paulo. João Paulo. Mas ainda assim, eles, pelo que eu entendo, oficializaram como uma doutrina católica que Maria é corredentora com Cristo. Independente da terminologia, sei que esse senhor com quem eu estava conversando, ele se envolveu de uma forma pesada nisso e ele acredita que Maria, nas próprias palavras dele, é uma co-mediadora com Cristo. Então, a forma de chegar até Deus não é somente através de Jesus Cristo, mas também através de Maria. E isso é, se você não consegue chegar até o filho, tente através da mãe. E esse é um pilar de qualquer católico, católico apostólico romano, ou um católico da Bizantina, seja como for. Essa é uma doutrina pura, inclusive é um pilar da Igreja Católica. Muito bem, a posição de padre, não estou falando do sumo sacerdote, mas do padre, não é mais, e quando a lei de Moisés se cumpriu em Cristo, não há mais uma necessidade de um sacerdote. Cristo é nosso mediador. Existe um mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus. E acabou. Se você tentar envolver outro sacerdote, isso é blasfêmia. Você está dizendo que o que Cristo fez não é o bastante quando temos que adicionar algo ao que ele fez. Deixa eu perguntar isso aqui para vocês. O que os padres católicos, o que eles acham que é o papel deles? Eles realmente se veem como um mediador? Pois é assim que se conduzem, ouvindo confissões, perdoando, etc, etc. Eles realmente pensam em si mesmos como mediadores entre Deus e o homem? Se você acredita que quando você faz a missa, você está dando às pessoas o corpo de Cristo, acredito que é verdade, certo? E é o que eles acreditam, que aquilo é literalmente o corpo de Cristo. Eu acredito que sim. Na realidade, todo sacerdote deve ter sua própria mentalidade, mas acho que se acompanharem e seguirem a doutrina católica ortodoxa, eles se enxergam como um mediador entre Deus e aquela pessoa. Quando aquela pessoa vem para a sala de confissão e diz: Pai, eu pequei e tal, então eles se veem como alguém que é capaz de oferecer perdão para aquela pessoa, porque confessaram seus pecados. Eu sinceramente creio que eles acreditam nisso. Essa não é a descrição de um sacramento? Confissão, a missa, são meios de salvação, não é? Eu não entendo
o problema que a Igreja Católica teve o tempo inteiro e tem agora, está nos jornais já faz muito tempo mesmo. Porque é que existe uma atração ali por garotinhos, eu não consigo entender. O que é? Eu entendo um caso aqui e ali, mas centenas e centenas? Olha, eu posso entender até um adultério, mas eu não entendo o desejo por meninos. Tem que ser um espírito homossexual. Tem que ser. Você acha que é isso? Quando você pega um homem e diz para ele que ele não pode se casar, que é o padrão que temos na palavra de Deus, ou ter relacionamentos físicos, e coloca alguém naquele tipo de ambiente, obviamente coisas vão acontecer. Eu posso entender o padre ser atraído por uma mulher. Como você disse, é bíblico um homem se atrair por uma mulher, esposo com esposa. Mas eu não entendo a situação com garotos. O nosso tempo acabou, mas o processo de não operar diante da luz que Deus revelou sempre faz com que o poder do pecado aumente. Deus literalmente entrega as pessoas, como diz em Romanos 1, aos poderes. E se nós estudarmos isso, hoje não temos tempo, mas você vai notar que a homossexualidade é um dos muitos pecados mencionados. Para todo homem que reprime a verdade, é injustiça. Temos que ir para o intervalo e você tem que concordar comigo que esse programa está muito interessante. Voltamos já, não saia daí. Todo crente deveria estudar a palavra